todos em nome de Cristo Jesus. Ma joie abonde toutes les fois que je suis devant vous. Estou sempre cheia de alegria todas as vezes que estou diante de vocês. Et je crois que c'est dans la volonté de Dieu E creio que é dentro da vontade de Deus que nous puissions annoncer la parole de Dieu. que possamos falar da palavra de Deus. Il nous a appelés pour ça. Ele nos chamou para isso. Et c'est pourquoi on comprend la mission. Por isso compreendemos a missão. Pour écouter la parole de Dieu. Para ouvir a palavra de Deus. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour toi ce Que o matin. Espírito Santo esteja na obra para si esta manhã. Amen, amen. Amém. Bien-aimés, Bem, amados, il a plu au Seigneur que nous puissions commencer cette année. agradou ao Senhor que possamos começar este ano. Que toi tu sois dans cette année. Que você esteja neste ano. Et moi aussi je sois dans cette année. Que eu também esteja neste ano. Les choses passées sont passées. As coisas passadas passaram. Nous avons les yeux fixés vers les choses à venir. Temos os olhos fixados nas coisas futuras. Et dans cette année, on nous a demandé de vivre de grandes choses. E este ano o Senhor nos pede para viver obras maiores. Vivre le meilleur de ce que nous n'avons jamais vécu. Viver o melhor daquilo que nunca vivemos. Chacun sait ce qu'il a déjà vécu. Cada sabe o que já viveu. Et ce qu'il est en train d'espérer de vivre encore. E o que está a esperar viver de novo. Est-ce que cette année peut être le meilleur pour moi? Será que este ano pode ser melhor para mim? Une année de meilleur. Ano melhor? Meilleur des choses. Melhor coisas? Mais comment? Mas como? Il y a des conditions. Tem condições. On nous a demandé que la discipline, on nous a dit que la discipline fait partie des conditions pour vivre le meilleur. Nos disseram que a disciplina faz parte das condições para viver obras Et nous maiores. sommes en train de parler de la discipline pour pouvoir vivre le meilleur. E estamos a falar da disciplina para poder viver obras maiores. Et dans la discipline, on nous a parlé des attitudes qu'il faut avoir. E dentro da disciplina nos falaram das atitudes que precisamos ter. On nous a encore prêché que les petites choses peuvent participer pour avoir les grandes choses. E nos ensinaram também que pequenas coisas podem participar para poder ter coisas grandes. Et pour clôturer ce mois, je crois que nous voulons parler par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, de la consécration dans la discipline. E para terminar este mês, pela graça do Senhor, queremos falar da consagração dentro da disciplina. Parmi les choses qu'il faut vivre les meilleures, Dentro das coisas que precisamos viver melhor, être dans la discipline de consécration. é estar dentro da disciplina da consagração. Consécration, Consagração c'est-à-dire accepter de se soumettre tout à fait à Dieu. significa aceitar de se submeter completamente para Deus. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu. Por isso faremos a leitura da palavra de Deus. J'aimerais que mon traducteur puisse m'aider à lire. Vou pedir que me ajudem a ler. On peut se mettre debout. Hein. Podemos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nous commençons, nous allons lire 3 versets. Faremos a leitura de 3 versículos. Nous allons dans Juge 13. Juízes 3. Juge 13. Juízes 3. Nous, à partir du 4e, vous lisez juste les 4 et 5e versets. Faremos a leitura do versículo 4 e 5. Juízes capítulo 3, versículo 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor na minha versão, que é a nova versão transformadora. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor tinha dado aos seus antepassados por meio de Moisés. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus,
os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jubizeus. Nous allons dans 1 Samuel. Vamos no 1 de Samuel. 1 Samuel, premier. 1 de Samuel 1. C'est un passage que nous connaissons bien. Uma passagem que conhecemos muito bem. Et nous lisons le verset 11. Faremos a leitura do versículo 11. Je vais le lire. Assim diz a palavra do Senhor, 1 de Samuel 1, 11. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Et le dernier verset, nous allons lire dans Josué 1er. E a última passagem, Josué, capítulo 1. Nous lisons le 7e et 8e verset. Josué, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Josué 1, 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza que cumpres tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Podemos nos assentar. Amen. Amém. Amen, Église. Nous sommes en train de parler de la discipline que nous pouvons avoir. Dans la consécration, nous avons besoin d'être disciplinés. Nous avons besoin de se consacrer, pardon. Estamos a falar da consagração. Dentro da disciplina, precisamos nos consagrar. Nous voulons rencontrer le meilleur dans l'année 2024. Desejamos viver o melhor ou a maior obra dentro do ano 2024. Comment suis-je consacré à Dieu? Como é que eu estou consagrado a Deus? Mon consacrement est comment? A minha consagração, como é que ela é? Como é que ela está? Bien-aimé, quand je parle de la consacration, Quando falo da consagração, quand je parle de la consécration, quando falo da consagração, c'est-à-dire que significa accepter de se soumettre totalement, entièrement à Dieu. aceitar de se submeter totalmente, inteiramente a Deus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, Significa que tem pessoas, étant chrétiens, sendo cristãos, je me soumets à Dieu, me submeto a Deus, mais je ne me soumets pas totalement. mas não me submeto totalmente. Et si je ne me soumets pas totalement, E se não me submeter totalmente, il est difficile pour moi e será muito difícil para mim de vivre le meilleur. de viver obras maiores. Nous venons de lire les passages de la parole de Dieu. Nous venons de lire la parole de Dieu. Acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. À partir de cette parole, Através dessa palavra, nous voulons nous entretenir. queremos conversar. Les deux hommes que nous avons cités ici, deux personnages As duas personagens que citamos nas passagens lidas, qui étaient consacrés, que foram consagrados, que le Seigneur a consacré, que o Senhor consagrou, que le Seigneur a accepté, que o Senhor aceitou, comment ils ont marché. como é que eles andaram. Moi, le Seigneur m'a consacré. O Senhor me consagrou.
C'est-à-dire que le Seigneur m'a appelé. Significa que o Senhor me chamou. Il m'a appelé quelque part où j'étais. O Senhor me chamou de um lugar onde eu estava. Le Seigneur t'a appelé. O Senhor te chamou. Et c'est comme ça que tu te retrouves ici. Por isso você está aqui. Quand tu regardes toute ta famille, Se você olhar para toda a sua peut-être qu'il família, n'y a personne qui prie. se calhar não existe mais outras pessoas Mais que toi, tu te oram. retrouves là. Mas você está aqui. Ce n'est pas par hasard. Não é por acaso. C'est parce qu'il t'a connu depuis le ventre de ta mère. É porque Ele te conhece desde a barriga da sua Il mãe. n'y a pas d'hasard chez Dieu. Não existe azar com Deus. Avant que tu ne puisses naître, Antes de você nascer, le Seigneur te connaissait. o Senhor te conhecia. Il savait que tu seras chrétien dans la casa d'adoration. Ele sabia que você seria cristão membro na casa da adoração. Que tu serais au service dans la casa d'adoration. Que você estaria no serviço dentro da casa de Et que adoração. tu vas le rencontrer comme Seigneur et E Sauveur. que você ia lhe encontrar como Senhor e Salvador. Et quand tu l'as rencontré, E quando lhe encontraste, tu l'as accepté você lhe aceitou. parce que il faut l'accepter après avoir le rencontré. Porque é necessário lhe aceitar depois de lhe encontrar. Et il a fait de toi un fils, E Ele fez de você um filho, fait de toi une fille, fez de você uma filha, parce que tu as donné ta vie à lui. porque deste a sua vida para Ele. Tu lui as dit Lhe disseste, que je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. eu te aceito como Senhor Et e que je vais en Salvador. marcher avec E eu toi. quero caminhar consigo. Et à partir de là, E desde então, tu t'es donné à Dieu. você se entregou Tu a t'es Deus. consacré. Você que se Et le consagrou. Seigneur est sous ton contrôle. E o Senhor tem o teu controle. Maintenant, dans la consécration. Porque é necessário saber que existem condições a viver dentro da consagração. Je vais vous dire, et la consécration de Samson, Eu vou vos dizer a consagração do Sansão. des hommes que Dieu a appelés. 2 homens que Deus os chamou. Et ils avaient après 3 points communs, les deux par exemple. E as 2 pessoas tinham 3 pontos comuns. Ils sont nombreux, comme moi aussi, je suis parmi. E são muitas as pessoas, como eu Mais também faço parte. nous avons voulu parler un peu de ces deux-là. Mas queremos falar dessas 2 pessoas. Ils étaient des fils dont les mères étaient stériles. E eles eram filhos cuja mãe antes eram estéril. Et l'un, Samson, Sansão, la mère a été appelée par Dieu. a mãe foi chamada por Deus. Et dans le verset que nous avons lu, E na passagem que lemos, Dieu va donner des ordres à la maman. Deus deu ordem à mãe. Que maintenant, moi, je vais te donner un fils. E agora eu te darei um filho. Et le fils que je vais te donner, E o filho que te darei, il va être à mon service. ele estará a meu serviço. Il y a une mission qu'il doit accomplir. Tem uma missão que ele deve cumprir. Voilà comment il doit se comporter. É assim que ele deve se comportar. Et Dieu nous a donné les signes de la consécration. E Deus lhe deu os símbolos da consagração. D'abord, toi-même, Primeiramente você, dans la grossesse, na tu ne gestação, peux pas prendre du vin. não pode beber o vinho. Et quand l'enfant naîtra, E quando esse filho il nascer, va grandir, ele vai crescer, le rasoir ne passera pas sur sa tête. nunca poderá cortar o seu cabelo. C'est le signe que Dieu a donné. São as condições que Deus deu. Étant consacré, Estando consagrado, nous avons une mode de vie à mener. temos modelo de vida a seguir. Nous avons une façon de vivre. Temos uma maneira de viver. Je ne peux plus vivre de la manière quand je n'étais pas consacré. Não posso continuar vivendo da maneira que eu vivia antes da minha consagração. Je ne peux pas vivre de la manière quand j'étais dans le monde. Não posso viver da mesma maneira em como antes quando estava no mundo. Du royaume du monde, je suis passé au royaume des Do cieux. reino do mundo eu passei para o reino do céu. Dans le royaume du monde, il y a un patron. Dans le royaume des cieux, il y a un autre. No reino do mundo existe patrão e no reino do céu existe outro. Et dans le royaume des cieux où je suis entré, E no reino do céu onde agora eu entrei, mon patron meu patrão m'a demandé des conditions pour vivre. me pede condições para viver. Alléluia. Amém.
Et il m'a consacré. E Ele me consagrou. Il m'a E dit me disse, que maintenant que tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, e agora que tu me aceitas como c'est Senhor moi e qui va Salvador, conduire ta vie. eu é quem vou conduzir a sua vida. Et tu vas vivre dans la E tu sanctification. vais viver na santidade. Et tu vas vivre selon ma parole. E vais viver segundo a minha Et palavra. tu vas vivre selon ma volonté. E vais viver segundo a minha Et vontade. non selon ta E volonté. não segundo a tua vontade. Ne m'amène pas ta volonté. Não me traz a tua vontade. Mais c'est à toi de suivre ma Mas volonté. você deve seguir a Et minha vontade. par là, E dali, nous allons bien nous entendre. nós vamos nos entender Et muito les bem. meilleures choses que toi tu cherches, E as obras maiores que Je você vais te les procura, donner. eu vou te dar. parce que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est pour moi. Porque tudo que existe nesse mundo me pertence. Que ce soit spirituel, Que seja que ce espiritual, soit physique. que seja o físico. Amen, amen. Amém, igreja. Ici, Samson, Aqui Sansão, consacré, consagrado, grandi, cresceu, commence la mission. começou a sua missão. Mission devant les ennemis. Uma missão diante dos inimigos. La mission bien définie Uma missão bem definida de livrer le peuple. de livrar o povo. Amen, amen. Amém. J'ai une mission. Eu tenho uma missão. Dis à ton voisin, tu as une mission dans ta famille. Diga ao irmão ao seu lado, tu tens uma missão. Tu as une mission. Diga ao irmão à sua esquerda, à direita, tu tens Dieu uma missão. n'appelle pas par hasard. Deus não chama por acaso. Si jusque-là tu n'as jamais compris que tu as une mission, Se até agora ainda não entendes que tens j'aimerais uma que ce missão, matin tu le comprennes. mas essa manhã é bom que tu compreenda que tens uma Dieu ne missão. peut pas m'appeler pour venir prier et rentrer et puis vivre la même chose. Deus não pode me chamar para vir apenas orar, voltar e viver a mesmice. Il m'a appelé Ele me chamou pour que je puisse aller dans le monde, para ir no mundo parler de lui, falar dele. en commençant ma famille, Começando na minha família. en commençant dans ma maison, Começando na minha casa. et dans mon travail, Começando no meu trabalho. et les gens qui E m'environnent. das pessoas que me Je dois rodeiam. leur parler de Eu Jésus. preciso falar De de Jésus Jesus. qui a fait de moi ce que je suis. Esse Jesus que fez Aleluia. de mim o que eu sou. Bien-aimé, Bem, amados, Samson, Sansão, je suis convaincu que la maman lui a bien signifié la mission. estou convicta que a mamã explicou-lhe muito bem Mais sobre a missão. Samson a grandi, Mas Sansão cresceu se trouve dans le camp de l'ennemi. e se encontrou no Il campo do inimigo. Il oublie Ele esqueceu qu'il a une mission. que tinha uma missão. Et le diable E o diabo, sait que tu as une mission. ele sabe que tu tens uma missão. Et le diable sait E o diabo que tu as des grâces. sabe que tu tens graças. Et la Bible nous dit E a Bíblia nos qu'il diz rôde autour. que ele rodeia ao redor. Le projet du diable, O projeto do inimigo, depuis que tu as quitté son monde, desde que tu saíste do mundo das trevas, que tout ne puisse pas aller bien dans toi. é que nada possa caminhar bem contigo. Puisque lui, la mission, c'est de détruire, Pois a missão do inimigo, do diabo, é de destruir, voler de roubar et de tout détruire, comme e je de le dis. tudo destruir. Amen, amen. Et quand nous venons vers Christ, E quando viemos a Cristo, la plupart des fois, na maior parte das c'est vezes, quand nous remarquons que les choses ne marchent pas. é ali quando começamos a Et dar on conta se, que as on se coisas não pose la estão bem. question, Começamos a nos mais perguntar, pourquoi ça ne marche mas pas? por que já não está dando certo? Et nous venons vers Dieu. E viemos a Deus. Et nous faisons bien de venir vers Dieu. E fizemos bem de Le vir a Deus. créateur du ciel et de la O terre. Criador dos céus e C'est da lui qui terra. connaît tout. Aquele que sabe de todas Il as n'a coisas. aucun nombre de variations. Ou nele não há Il est variedade. au-dessus de toutes Ele choses. está acima de todas Lui as qui t'a coisas. appelé. Aquele que te Et il chamou. connaît ta destinée. Il sabe o seu Et c'est lui destino. qui marche avec toi. E ele que Et caminha lui seul consigo. a le pouvoir de t'amener jusqu'à la destination. E somente Ele tem o poder de te levar até o teu destino. Amen, amen. Amém. Bien-aimés, quand nous sommes appelés vers Dieu, Bem amado, quando somos chamados n'a até Deus, jamais oublier que l'ennemi aussi nunca esquecer que o inimigo também
est là pour chercher à faire des obstacles. Está lá para procurar criar obstáculos. Et voilà pourquoi Samson Por isso, o Sansão va être dribblé par le diable. foi enganado pelo inimigo. Ce que toi tu fais, c'est que moi je fais des fois. O que você faz, o que eu também faço às vezes. Et on oublie qu'on est dans la mission de Dieu. Esquecemos que estamos dentro da missão de Deus. Il suffit que je me retrouve quelque part, j'oublie un peu que moi je ne suis pas pareil avec tout le monde qui m'entoure. Basta estar num lugar, muitas das vezes esquecemos que eu não sou igual às pessoas que me rodeiam. Et le diable n'utilise que la faiblesse qu'on a. E o diabo somente usa a fraqueza que Si nós tu n'as temos. jamais volé, le diable ne va venir te tenter sur les vols. Se nunca roubaste, o diabo não vai vir te tentar para roubar. Il connaît la faiblesse. Ele conhece a sua Et fraqueza. Samson est allé chez une femme. E Sansão foi numa mulher. Une femme étrangère, bien Uma aimée. mulher estrangeira. Samson a oublié qu'il a le signe de Dieu. E Sansão esqueceu que ele tinha os símbolos de Et Deus. Samson a oublié qu'il a l'étoile de Dieu. E Sansão esqueceu que ele tinha a estrela de Deus. Samson a oublié qu'il a été appelé en mission. E Sansão esqueceu que ele foi chamado para uma missão Il se específica. retrouve dans le camp de l'ennemi. Se encontrou no campo do inimigo. Bien-aimés, nous connaissons bien l'histoire. Bem amado, nós já conhecemos a história. La mission, comment elle s'est terminée. A missão, como é que ela terminou para Sansão? Du libérateur De um libertador à l'esclavagisme. a escravo. Un libérateur devient esclave. Libertador tornou-se escravo. On lui a crevé les yeux E ele lhe foi furrado os seus parce olhos. qu'il a livré les secrets. Porque ele partilhou o seu segredo. Bien-aimé, Bem amado, pour vivre les meilleurs, para viver obras maiores, attention aux secrets. cuidado com os segredos. Il y a les secrets pour vaincre. Você tem os segredos para vencer. On a des secrets pour vaincre. Temos segredos para vencer. Le Seigneur m'a révélé O Senhor me revelou que pour toi, que para ti et je te fais un tel signe. eu te dou este sinal. Pour Samson, Para Sansão, le rasoir ne devrait pas passer sur sa tête. nunca poderia cortar o seu cabelo. Et lui, il est allé livrer la clé. E ele foi De sua entregar vida. a chave da sua vida. Comme toi et moi, Como você e eu on livre les secrets. entregamos os segredos. Vous savez, pour moi, Sabem, para mim, en tout cas pour réussir, para ter en sucesso, tout cas, j'ai rendez-vous tout le temps à 12 heures avec mon Dieu. tenho encontro todos os dias, 12 Et Dieu horas com me Deus. demande de prier à telle heure. E Deus me pede para orar às Tu X livres horas, les X horas, secrets X là. horas. Você livra seus Sache segredos. que le diable Saiba que o diabo va bien venir à ces heures-là, virá à la aquelas place horas, de prier, e no lugar em tu vez de vas orar, dormir. você vai dormir. Amen, amen. Amém. Bien-aimé, vous savez, quand je vais à l'exemple de Daniel, hein, Bem amado, quando eu vou no exemplo do Daniel, qui n'a pas voulu compromettre son Dieu, que não se encontrou no estrangeiro, étant serviteur de Dieu, sendo servo de Deus, a voulu et garder sa vie de crainte de Dieu. ele sempre lutou para guardar a sua vida Il de savait crente. qu'il était un mis à part. Ele sabia que ele era alguém colocado Et, à parte. et quand vous lisez la parole de Dieu, E quando lemos a palavra de Deus, et Daniel a résolu à ne pas se souiller. o Daniel escolheu não se manchar. Il a pris la décision de ne pas se souiller Ele escolheu não se sujar, parce qu'il voulait garder porque ele queria guardar son niveau de spiritualité, o seu nível de espiritualidade, son niveau d'intimité avec Dieu. o seu nível de intimidade com Deus. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es consacré?
Bem amado, será que você sabe que você é Regarde consagrado? comment tu te comportes. Olha como tu te comportas. Tu y es n'importe où. Você está em qualquer lugar. Tu as les mêmes amis que tu avais dans le monde. Você continua com as mesmas amizades que tinhas no mundo. Tu racontes tout ce qui se passe en toi. Você conta tudo que acontece contigo. Et l'ennemi va t'avaler. E o inimigo vai te engolir. Quand il t'avale, E quando te engolir, et toutes les grâces vont disparaître. as suas graças vão completamente desaparecer. Samson Sansão a été avalé. Sansão foi engolido. Il a perdu la grâce. Perdeu a sua graça. Ça fait une joie É uma alegria quand on a l'onction. quando temos a unção. Tout le monde sait Todo mundo sabe que j'ai l'onction. que tenho a unção. Quand je me présente, Quando eu me c'est apresento, tout le monde qui tremble. as pessoas, Ele nem todo me- mundo estremece. Peut-être l'ennemi dit, O inimigo diz il faut qu'on Oh, arrête devo. cette onction-là. que devo fazer parar essa unção. L'ennemi rôde. O inimigo Il va rodeia. tout faire Ele fará tudo pour arrêter l'onction, para que a sua pour unção, arrêter les grâces, para parar com suas pour graças, t'avaler para te et engolir te rendre e inutile. te tornar Toutes les inútil. grâces, les dons sont partis Todos os dons podem se parce que parar, tu as Pour dévoilé que les você- secrets. partilhou os segredos. Parce que tu es allé manger dans la maison de l'ennemi. Porque você foi comer na casa do inimigo. Fais attention Tenha cuidado. quand on est consacré. Quando somos consagrados, On ne peut plus vivre de la même manière. não podemos viver do mesmo jeito. On ne peut plus avoir les mêmes amis. Não podemos ter os On ne mesmos peut plus amigos. fréquenter les mêmes Não lieux. podemos frequentar os Je mesmos suis une lugares. mise à part. Eu sou colocado à Ce parte. n'est pas de l'orgueil, Não é orgulho. mais je vais garder la présence de Dieu Mas en eu quero moi. manter a presença de Deus em mim. Beaucoup de gens prient. Muita gente ora. Ils peuvent avoir beaucoup de biens, Eles podem ter muitos meios. mais ils n'ont pas la présence de Dieu. Mas não tem a presença de Deus. Dieu n'a pas besoin de ce que tu as. Deus não precisa dos seus bens Dieu a besoin materiais. de ton cœur. Deus precisa do seu coração. Qu'il sache que tu es toujours devant sa présence. Que ele saiba que tu continuas sempre na sua presença. À quoi ça sert De que adianta de prier, de orar de prier, de orar, de prier, de orar, et la présence de Dieu n'est pas à e a moi? presença de Deus não está em ti? Comment je vais vivre le meilleur? Como é que eu vou viver obras maiores? Le meilleur As obras maiores vient de Dieu. vêm de Deus. C'est lui qui nous a bénis Ele que nos de abençoou toutes sortes de de bénédictions. todas Et je dois, sortes de bênçãos. et je dois les vivre E eu devo viver en isso restant fidèle à lui. continuando fiel a Et c'est Ele. comme ça, E assim, Dieu va dire à Josué, Deus diz a Josué: écoute, ouça, marche fidèlement devant moi. ande fielmente diante a mim. Agis fidèlement. Age fielmente diante de Est-ce que mim. tu agis fidèlement devant Será que Dieu? você age fielmente diante de Est-ce que Deus? tu marches vraiment dans la crainte de Será que Dieu? você anda no temor de Il Deus? dit, nul ne tiendra devant toi Ele disse que nada se colocará diante aussi de ti longtemps enquanto que toi tu resteras dans ma que présence. você permanecer na minha Aussi presença. longtemps Enquanto que tu resteras dans ma présence. você estiver na minha Nul ne presença, tiendra devant nada toi. poderá se colocar contra ti. Personne. Ninguém. Je ne te délaisserai pas. Eu nunca te Je ne deixarei. t'abandonnerai Eu nunca te pas. abandonarei. Aussi longtemps Enquanto que tu resteras dans ma que présence. você permanecer na minha presença. Et ce que je te demande, É o que eu te peço. médite ce livre. Medita nesse livro. Le livre de la loi. O livro da lei. Chaque jour. Todos os dias. Si tu veux réussir, Se você quer tu ter veux avoir le sucesso. succès. Se você quer ter sucesso. L'année 2024. O ano Je voudrais 2024. vivre le meilleur. Eu quero viver obras maiores. Oublier ce qui s'est passé en 2023. Esquecer tudo que aconteceu em Et 2023. saisir le meilleur maintenant. E Est-ce que, pegar o melhor. est-ce que la parole est remplie en moi? E será que a palavra está cheia em mim? Est-ce que la méditation de la parole est à moi? Será que a meditação dessa Est-ce que palavra je está em médite la mim? parole de Será que eu Dieu? medito a palavra de Deus? Est-ce que j'agis fidèlement devant mon Será que Dieu? eu ajo fielmente diante a Deus? Est-ce que mon cœur est sous contrôle de Dieu? Será que meu coração está no Est-ce controle de que j'ai Deus? la présence de Dieu Será en que eu tout temps? tenho a presença de Deus o tempo todo? Samson Sansão vient de dévoiler les secrets.
Partilhou seus segredos. Et ses ennemis sont devant la porte. E seus inimigos estavam diante da sua On porta. dit à Samson, Disseram Sansão. et les Philistins sont là. Os filisteus chegaram. Il croyait Ele achava s'en sortir que ia de la même sair manière. dessa situação da mesma L'onction maneira. est là. E a unção Je estava suis lá. devenu grand. Eu me tornei Dieu grande. est pour moi. Deus está C'est moi qui comigo. peux manipuler Eu é que Dieu. posso Loin de manipular Dieu. Deus. Loin de là. Longe disso. Samson ne savait pas Sansão não sabia que Dieu venait de le quitter. que Deus havia lhe deixado. Que Dieu venait de le quitter. Deus havia lhe deixado. Ce qui s'est passé à Saoul, O que aconteceu com Saul. bien-aimé, Bem amados, quand on n'obéit pas à la quando parole, não obedecemos a quand on palavra, ne sait pas qu'on est consacré à quando Dieu, não soubemos que somos quand on consagrados ne a sait Deus, pas que je suis mis à part quando não soubemos que et que somos j'ai une escolhidos façon de vivre e que devemos ter uma maneira de qui est viver, différente de tout le monde que é uma maneira diferente et de que todo pour mundo. moi, E que para mim, je ne peux plus entrer là. já não posso entrar Je ne aí. peux plus agir comme la fois passée. Já não posso agir como da vez passada. Je dois me contrôler. Eu devo me controlar. Je dois sentir la présence de Dieu en Eu moi. devo sentir a presença de Deus em mim. Alléluia. Aleluia. Bien-aimé, vous savez, on peut tant prier. Bem amado, podemos tanto orar, J'ai pris beaucoup. orar muito, Mais quand on rentre à la maison, mas quando voltamos em casa, la frustration est là. a frustração está lá. On a la tristesse. Temos a tristeza, On n'a pas la paix. não temos a On paz. fait semblant qu'on a la paix. Fingimos que On temos fait semblant paz. qu'on a la joie. Fingimos que somos Mais en fait, c'est felizes, rien. mas não. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Há algo que não vai bem na sua vida. Ta consécration n'est pas totale. A sua consagração não é La total. consécration totale à Dieu A consagração total a Deus donne la joie, traz alegria, amène la paix. traz a paz. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou falando com alguém? Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie en toi, Quando não há paz, não há alegria em ti, dis-toi, diga a você mesmo, et moi consécration, a minha il y a consagração, quelque chose à douter. há alguma coisa que não vai bem. Peut-être que l'ennemi t'a déjà avalé. Se calhar o inimigo já te engoliu. Vous savez, vous pouvez chasser des mouches, je l'ai déjà dit. Vous pouvez chasser des mouches. Podemos tirar as moscas, chutar as moscas. Je pompe les médicaments pour que les mouches partent de ma maison. Metemos tanto xertox para que as moscas desapareçam da casa. Ils peuvent partir Eles podem et sair d'autres reviennent. e outros voltam. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? Parce que la chose qui pourrit Porque a coisa que está podre n'a pas quitté la maison. não saiu da casa ainda. Pour que les mouches cessent Para de venir dans la maison, Para que as moscas parem de vir, de voltar, il faut que é necessário que la chose qui pourrit a coisa que está apodrecendo puisse sortir de la maison. seja retirado da casa. J'ai quelque chose à moi Tem algo em mim que je n'ai pas consacré à Dieu. que não consagrei a Deus. Bien-aimés, Bem amados, dans la sainteté, dentro da santidade, les démons ne peuvent pas entrer. o demônio não pode entrar. Je te dis la vérité. Eu te digo a verdade. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Dans la marche vers la sainteté, Na caminhada na les santidade, démons n'entrent pas chez toi. o demônio não entra em Les ti. démons n'entrent pas dans ton O corps. demônio não entra Les no seu démons corpo. n'entrent pas. O demônio Ils n'ont não pas tem de place acesso. dans ton corps. Não tem lugar Parce no que seu ton corpo. corps est devenu temple de Porque o Dieu. seu corpo se tornou S'il y templo de a Deus. un problème, Se existe um problema, c'est qu'il y a quelque part une situation que tu n'as pas consacrée à se Dieu. existe algum problema é porque em algum lugar há algo que você não consagrou a Deus. Consacre ta vie tout entière à Dieu. Consagra a sua vida completamente para Deus. Que ce matin, Que esta manhã le Seigneur t'aide que o Senhor te ajude à confesser a confessar tout de ta vie tudo de sua vida, afin de dire, em fim de dizer, entre tes mains, nas suas mãos j'abandonne eu abandono, tout ce que j'appelle mien. entrego tudo que eu chamo meu.
Amen. Si nous pouvons parler de la deuxième personne, Se podemos falar da segunda personagem, qui est Samuel, que é o Samuel. vous savez, Samuel n'a pas été consacré dans la volonté seule de Dieu. O Samuel não foi somente consagrado somente na vontade de Deus. Le Samuel, c'est une demande qui vient de sa mère. Para Samuel é pedido que veio da sua mãe. Sa mère se connecte avec son Dieu. A sua mãe se conectou com Deus Et il fait un vœu. fez voto. Et son vœu E o seu voto a été réalisé. foi realizado. Parce que sa mère Porque a sua mãe a connu conheceu et c'est le maître de tout. é o mestre de todas as coisas. Amen. Et Samuel, Dieu a agréé la prière de Samuel, de Anne. E Deus agradou-se da oração da Ana. Et c'est comme ça que Samuel, de la manière dont la maman a promis à Dieu, E por isso Samuel, da mesma maneira que a sua mãe prometeu a Deus, et il est parti pour aller servir Dieu à l'âge très très bas de l'enfance. e Samuel foi para começar a servir a Deus quando ainda era criança. Et Samuel est allé vivre dans le temple, Samuel foi viver no templo, à côté d'un grand prophète. ao lado de grande profeta. Et quand nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés, je vous convie de lire le 1 Samuel à partir du 12e et vers le bas. Vous allez voir comment Samuel a vécu dans le temple de Dieu. E quando lemos a palavra de Deus, nós vimos como Samuel viveu dentro do templo de Deus. Eu convido vocês a ler no livro de 1 de Samuel, de 12 em diante, e ver a caminhada do Samuel. Amen. Bien-aimé, Samuel dormait à côté de l'arche de l'Alliance, qui était comme la présence de Dieu dans le temple. O Samuel dormia ao lado da Arca da Aliança, que era como a presença de Deus dentro do templo. Et le grand prophète était loin de l'arche de l'Alliance. O grande profeta estava distante da Arca da Aliança. Et c'est Samuel qui entend l'appel de Dieu. E Samuel ouviu o chamar de Deus. Et quand vous lisez la parole de Dieu, E quando você lê a palavra de Deus, à ce temps-là, naquele tempo, oh, il ne vivait plus rien comme vision. já não viviam nada como visões. Dans le temple, il n'y avait plus de révélation de Dieu. No templo já não havia revelações Il da n'y parte avait de Deus. plus de paroles qui venaient de la part de Dieu. Já não havia profecia, a palavra que vinham da Il n'y parte avait de plus Deus. de vision. Já não havia visões. La présence de Samuel A presença do Samuel va relever l'œuvre de Dieu. vai levantar a obra de Deus. Vous savez pourquoi? Sabem por quê? Samuel a été consacré. Samuel foi consagrado. Et il a compris la consécration. E ele entendeu a sua consagração. Pendant que les enfants du grand prophète Enquanto os filhos do grande profeta étaient en train de faire n'importe quoi dans le temple, estavam fazendo qualquer coisa dentro do templo, en se disant que nous sommes les fils des pasteurs, assim, dizendo que nós somos o filho do pastor, et on se comporte n'importe comment, se comportando de qualquer jeito, et ils ont souillé le temple. mancharam o templo. Et Dieu s'est éloigné d'eux. E Deus se afastou. Et Dieu va maintenant se révéler à Samuel. E Deus se revela agora ao Samuel. Samuel n'a pas eu l'attitude de s'opposer à son patron leader. O Samuel nunca não teve o hábito de se opor a seu líder. Il n'avait pas à aller discuter, mais qu'est-ce que font tes fils? O Samuel não ia falar com seu líder, mas olha pela vida dos seus filhos. Il était là en connexion avec son Dieu. Ele estava ali em conexão com seu Deus. Nous, on est toujours avec les yeux et des bouches ouvertes Nós estamos sempre com os olhos e bocas abertas, et regarder et parler beaucoup. olhando, criticando e falando muito. Bien-aimé, Samuel a regardé Samuel olhou et Dieu a
apprécié son attitude. Deus apreciou as suas Il atitudes lui a parlé. e falou com ele. La parole est revenue dans le temple. As revelações voltaram no templo. Ah, c'est lui maintenant qu'on utilise. E ele agora que eu vou usar. Bien-aimé, Bem amados, quand on est consacré, quando somos la consagrados, présence de Dieu est là. a presença de Deus Le está lá. Dieu peut te parler. Deus pode te Et quand falar. Dieu me parle, E quando Deus te il me fala, donne une ele révélation. te dá uma On ne revelação. peut recevoir que la révélation de Dieu. Só podemos receber a À revelação de travers Deus de la présence de Dieu. através da presença de Deus. J'ai la révélation de Dieu. Através da presença de Deus, eu tenho a revelação de Tu Deus. n'as aucune révélation de Dieu Você não tem nenhuma revelação de Deus pour ta maison, para a tua casa, pour tes enfants, para teus filhos, pour ton para travail, teu trabalho, pour ta vie, para a tua pour vida, tout ce qui est en train de passer dans ta vie. para tudo que está Il acontecendo y a na sua besoin de la vida. révélation de Você Dieu. precisa da revelação de Deus. Si réellement tu es Se consacré, realmente és si consagrado, réellement tu as donné tout à Dieu, se realmente deixa si tudo a réellement Deus, tu as accepté de te soumettre totalement à se Dieu, realmente aceitaste de se je n'ai submeter pas à totalmente a donner Deus, une partie. não tenho a dar apenas uma parte. Il y avait un monsieur qui servait Dieu. Havia senhor que servia a Deus. Et ce monsieur travaillait beaucoup dans l'église. Esse senhor trabalhava, servia muito Mais dentro da il y avait igreja. des choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Mas havia coisas que não andavam bem na sua vida. Alors il va demander à Dieu, Então ele pediu a Deus. mais comment les choses ne marchent pas? Mas como é que as coisas não vão bem em minha vida? Et pourtant moi je te sers. Mas eu estou te servindo. Le Seigneur va lui répondre, O Senhor lhe respondeu. tu sais quoi? Sabes o que? Dans ta maison, Na tua casa, tu as ton salon, tu tens a sua sala, tu as ta chambre, tens o seu quarto, tu as ton bureau, tens escritório, mais mas dans ton salon, na sua sala tu reçois tout le monde. recebe qualquer Et pessoa. même moi, Até eu, que tu dis Seigneur, que você tu chama me de reçois Senhor, aussi dans ton me salon. recebe também no mesmo lugar. Alléluia. Amém. Dieu a d'autres mérites. Si réellement nous l'appelons Seigneur. Deus tem outros méritos, se realmente lhe chamamos de Senhor. De la manière dont je me comporte devant tout le monde. Da maneira em como eu me comporto diante de todo Et c'est de la mundo, manière que je me comporte devant Dieu. é da mesma maneira que me comporto diante de Et Deus. je l'appelle Seigneur. E eu lhe chamo de Senhor. Beaucoup de gens Muita gente se sont arrêtés pararam à croire crendo que Jésus est mon sauveur. que Jesus é Mais- meu Salvador. Mais il n'est pas Seigneur dans leur vie. Mas Ele não é Senhor em suas vidas. Est-ce que Dieu et Jésus est Seigneur dans ta vie? Será que Jesus é Senhor em sua vida? Parce que s'il est Seigneur dans ta vie, Porque se Ele é Senhor, les choses doivent changer. as coisas devem mudar. L'année nouvelle, Esse ano tu novo, dois vivre les meilleurs. tu deves viver Parce obras que tu auras maiores. des révélations. Porque terás Parce que revelações. ta présence va demeurer en toi. Porque a sua presença vai permanecer em ti. Dieu n'a pas besoin, je répète, de toute la richesse que tu peux avoir sur cette terre. Eu estou repetindo, Deus não precisa de todos os bens materiais, toda a riqueza que você pode ter nessa terra. Et c'est comme ça qu'il dit Por isso ele diz que nous devons d'abord nous consacrer aux choses spirituelles. que precisamos primeiro nos consagrar às coisas espirituais. Et le reste E o resto sera donné par-dessus. nos será Ce acrescentado. que nous pouvons avoir sur cette terre, Tudo que podemos ter nessa Dieu terra, appelle ça des Deus choses. chama isso de resto. Mais la bénédiction, Mas a bênção, regarde Samson, olha para Sansão et de même pour Samuel, e também para Samuel, après avoir consacré, depois de serem consagrados, Dieu dit, Deus diz, il les a bénis. lhes abençoe. Est-ce que quand il les a bénis, nous avons vu des maisons pour eux? Nous avons vu des voitures? E quando Nous Deus avons lhes vu quoi? abençoou, será que nós vimos casas, carros? Mais il les a bénis pour le service de Dieu. Mas Ele lhes abençoou para o serviço de Deus. C'est pourquoi Por isso, Dieu veut
que tu sois béni dans son service. Deus quer que você seja abençoado no seu serviço. Aussi longtemps que la présence de Dieu ne sera pas manifeste dans ta vie, Enquanto a presença de Deus não for manifestada na sua vida, tu peux tout avoir, você pode ter tudo, mais il y aura frustration sur mas frustration. haverá sempre frustrações, La paix frustrações. et la joie A paz e a ne alegria sera pas manifeste dans ta vie. nunca será manifesta em sua vida. C'est dans le service de Dieu É no serviço de qu'on a une Deus joie. que temos Et la alegria. joie parfaite Uma se trouve alegria dans le service de perfeita no Dieu. Quand serviço je de sais Deus. que je peux manger ou boire, ou pas, ou je peux ne pas manger ou boire, Quando eu sei que posso comer como não mais j'ai un beber, Dieu mas tem um Deus qui répond à tout. que responde a tudo. Amen. Bien-aimés, Bem amados, il faut savoir devem saber que l'onction et le caractère, c'est deux choses différentes. que a unção e o caráter são duas coisas diferentes. Nous avons vu Samson, Vimos o Sansão, le caractère de Samson o caráter do et Sansão l'onction qu'il avait. e a unção. Ce que sont ele deux tinha. choses différentes. Duas coisas diferentes. C'est le caractère qui garde l'onction. É o caráter que guarda a unção. Regardez nos caractères. Olha para nossos, Regardez ce que nous caráter. sommes. Olha para aquilo que nós somos. Et toi, tu fais les meilleurs. E você quer viver obras maiores. Tu ne vivras pas les meilleurs Não viverás obras maiores aussi longtemps que tu n'es pas en train de pardonner les gens. enquanto você não perdoar pessoas. Aussi longtemps que toi, tu seras dans les mensonges. Enquanto você permanecer nas La mentiras. présence de Dieu ne sera pas dans ta maison. A presença de Deus não estará na sua casa. Bien-aimé, les portes seront toujours ouvertes. Bem amado, as portas estarão sempre abertas. Dieu nous a dit, Deus nos disse résistez au diable. resistir ao diabo. Il n'a pas dit chasser le diable. Ele não disse expulsar o diabo. Amen, amen. Bien-aimé, Bem amados, quand le voleur vient la nuit, quando o ladrão il y vem a à quelqu'un noite, qui le chasse. será que tem alguém que lhe Tu es endormi. Você dorme, Mais toi, tu as pris des précautions. mas você tomou precauções. Tu as fermé toutes les portes et les fenêtres. Fechaste todas as portas e C'est la janelas. même chose dans notre vie É a spirituelle. mesma coisa na nossa vida espiritual. Moi, pour ma vie spirituelle, Eu, para a minha vida comme je sais que espiritual, le diable rôde, como sei que o je diabo n'ouvre pas rodeia, de portes. não vou abrir Quelles portas. sont les portes qui sont ouvertes chez toi? Quais são as portas que estão abertas em ti? Les portes des mensonges, As portas da des mentira, conflits, de des conflitos, non-pardons. de não Mais les perdoar. portes sont tout à fait ouvertes chez toi. Mas as portas Mais estão comment la completamente présence de Dieu abertas. va agir dans toi? Como é que a presença de Deus vai agir em ti? Non, Não. nous devons le savoir. Precisamos saber. Ne continuons pas à tromper Dieu Devemos parar de enganar a Deus. aussi longtemps que Enquanto tu as des problèmes avec les autres. que você tem problema Aussi com longtemps pessoas, que tu marches dans les mensonges. você anda na Aussi mentira, longtemps que tu n'oublies pas ces petits chéris-là. você não esquece aquele namoradinho, Tes portes sont toujours ouvertes. as portas estão Tu n'es sempre pas entreras toujours. e o Et diabo les entrará mouches sempre. seront toujours là. Haverá sempre Et moscas. les cancrelats seront toujours As là. baratas estarão Tu sempre peux aí. pomper des Você insecticides. pode colocar Ils todos seront os là. xertox, estarão sempre ali. Amen, amen. Bientôt nous allons prendre la Sainte Seine. Daqui a pouco vamos tomar a Santa Ceia. Bien-aimé. Bem Quand amado. bien même Dieu dit, Quando a palavra diz, en venant donner mon offrande, ao vir dar a minha oferta, et que je me rappelle se eu me lembrar que j'ai un problème que tenho avec problema quelqu'un, com alguém, que je ne peux pas donner mon offrande. não posso Mon dar offrande a ne minha serve oferta. plus à A minha rien. oferta não serve para nada. Maintenant, Mas agora, j'ai des problèmes avec quelqu'un. tenho problema com Je ne pessoas. suis pas bien consacré à Dieu. Não estou bem La consagrada a présence de Deus. Dieu n'est pas avec moi. A presença de Deus Je vais não me está retrouver à la comigo. table sainte. Vou estar a ceiar. Un poison retardé pour É toi. veneno Un para poison si. retardé pour É moi. veneno Et para c'est si. comme ça, vous allez voir des gens qui finissent dans des chaises roulantes Por isso par rapport vimos à pessoas ce que qu'ils ont terminam vaincu. enfermos nas cadeiras de rodas relativamente a como viveram. S'aimer pour bien récolter, bien-aimé. Semeia bem para C'est la colher loi bem. de la nature. É a lei da natureza. Saisissez l'occasion, bien-aimé, Tomar a oportunidade pour que tu puisses
changer ta vie. para poder mudar a sua vida. Regarde une fois une femme comme Rahab, Olha, uma mulher como Rahab, une impudique, uma adúltera, qui reçoit des étrangers. uma prostituta que recebe estrangeiros. Mais il ne veut pas utiliser son identité Mas ela não quis usar a sua devant ces identidade gens-là. diante daquelas J'ai pessoas. saisi l'occasion Eu maintenant. vou pegar essa Ces gens oportunidade. ici, Essas pessoas on parle d'eux, falam que deles, ce sont des gens que bénis, são pessoas et qu'à partir abençoadas, que d'eux, através moi je deles peux avoir la vie sauve. eu posso ter a vida salva. Combien de messages tu n'as pas profité l'occasion? Quantas pregações você não aproveitou da oportunidade? Et Rahab a été sauvée avec sa famille. E Rahab foi salva com sua Bien-aimés, família. Bem amados, n'endurcissons pas notre cœur. não endureça o seu coração. Nous avons besoin de nous consacrer totalement Precisamos nos pour consagrar vivre le totalmente meilleur dans notre para vie. viver obras maiores. J'ai em besoin nossa de vida. vivre le meilleur. Precisamos Je viver dois obras abandonner. maiores. Precisamos Il y a abandonar. des choses que je dois consacrer. Há coisas que eu devo Je consagrar. dois oublier. Há coisas que eu devo Je esquecer. dois abandonner. As coisas que eu devo abandonar. Quel est l'aspect de ta vie Como está o aspecto da sua que tu vida? n'abandonnes pas Que encore? você não está abandonado Quelle até est la agora? partie de ton corps Qual é a que parte tu n'as do pas seu encore corpo donnée que à você Dieu? ainda não deu a Ta Deus? bouche, É a sua boca, tes yeux, os teus olhos, oh c'est quoi tes oreilles? os seus ouvidos. Ne les vois pas crever à la fin de ta vie. Não veja eles destruídos no final da sua vida. Profite et saisis l'occasion. Aproveita da ocasião. Consacre-toi Consagra-te à Dieu a Deus. et dis à Dieu, E diga a Deus, entre tes mains, nas suas mãos, que je remets que eu entrego tout ce que j'appelle mien. tudo o que Tout eu ce qui chamo est à moi, meu. Tudo je que eu te le tenho, donne, Seigneur. eu entrego a ti, Aide-moi, Senhor. Ajuda-me, Saint-Esprit de Dieu, Espírito Santo de de Deus, tout abandonner, de tudo deixar, afin de voir ta présence enfim, de ver a permanente dans sua ma vie presença permanente em et minha vida entendre ta voix. e ouvir a sua voz. Si l'ennemi a déjà volé les secrets de ta vie, Se o inimigo roubou o segredo il da n'est sua pas trop vida, tard. ainda não é tarde. Reviens à Dieu. Volte para Deus. Si l'ennemi a déjà volé ta santé, Se o inimigo roubou Dieu a est tua capable de te saúde, guérir ce matin, Deus é capaz de te curar nesta manhã. à condition A condição que tu te consacres que você se consagre entièrement à Dieu. completamente, Et inteiramente a 1 Deus. Jean 1, 9, 1 de João 1:9. si tu confesses Se você confessa tes péchés, os seus pecados, il est juste et Ele é fidèle justo e fiel para pour te les poder pardonner. perdoá-los. Nous avons un Dieu plein d'amour. Temos Deus Sa cheio de joie amor. de nous voir heureux. A sua alegria é nos ver felizes. Dieu se moque de nous. Deus Tu ri viens de nós. pour adorer, tu cries. Você vem para adorar, você Mais quand tu grita. arrives dans ta maison, tu es triste. Mas quando você chega na sua casa, Parce você é que triste. il y a des choses que tu n'as pas consacrées. Porque há coisa que você ainda não Je vais consagrou. devenir une adoratrice Eu quero me tornar uma que Dieu adoradora. utilise. Que Deus usa. Dans le service que Dieu doit m'appeler, No serviço que je Deus me vais chamou. entendre la voix de Eu Dieu. quero ouvir a Je voz de vais Deus. sentir la présence Eu de quero Dieu. sentir a Dans presença tout de ce que Deus. Dieu m'a dit. Em tudo que Deus me disse. Arrêtons de chercher les choses de ce monde. Paremos de Dieu les a procurar as déjà coisas données. desse mundo. Deus já nos deu. Et c'est un problème seulement de te consacrer. É apenas problema de se Vous consagrar. voyez, si nous cherchons les choses de ce monde, Se procurarmos as coisas alors desse nous mundo, irons chez les gens qui sont dans le monde qui ne viennent pas prier. nós iremos nas pessoas que estão E no leur mundo que não demander- precisam de Deus e e leur- pedir a eles Leur demander pourquoi ils ont tant de voitures, por ils ont que tant de têm maisons, várias casas, et vários faire comme carros. eux. Vamos fazer como eles? Non, Não. nous les envions, mais ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Eles não têm alegria. Il faut, Não têm il faut paz. les écouter. J'ai fait 30 ans de ministère, j'ai écouté beaucoup de problèmes. Eu tenho 30 anos de ministério e ouvi muitos problemas. La joie ne se trouve pas dans les biens de ce monde. A alegria não se encontra nas coisas La desse joie se mundo. trouve dans Jésus-Christ. A alegria se encontra em Quand la Jesus Cristo. présence de Jésus est en toi, Quando a quand presença la de parole Jesus de está Dieu em ti. est en toi, Quando a palavra de ton Deus está em ti. foyer est transformé, O seu ta lar é famille est transformado. transformée, A sua família ta é vie est transformada. transformée. A sua vida Mais é le problème, transformada. consacre-toi bien. O problema é consagra-te Consacre-toi bien. muito Tout bem, entier. Tout ce inteiramente. que je ne possède rien de moi. Não quero Tout conceder entier. nada.
Comme Não quero possuir nada. Dieu a témoigné David, j'ai trouvé quelqu'un. Quand vous lisez Acte 13, 22, No Acto 13, 22, il dit Diz, quelqu'un qui Deus diz que eu encontrei qui a alguém. accepté de faire ma volonté. Alguém que aceitou de fazer a minha vontade. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je vais faire ta volonté? Será que você pode dizer a Deus, eu quero fazer a tua vontade? Je n'amène pas un mari pour te dire, accepte ce mari que j'amène ici. Eu não quero trazer homem para dizer, Senhor, aceita que eu fico com esse homem. Mais je veux que toi tu me donnes un mari parce que c'est toi qui donnes toutes choses. Mas eu quero que você me dá marido, porque você é que dá todas as coisas. Je ne vais pas aller corrompre pour que je trouve que je sois dans cette place-là. Eu não vou corromper para estar num certo lugar. Mais j'ai un Dieu. Mas tem Deus, Matthieu 6:6. Mateus 6,6. Entre dans les lieux secrets. Entre nos lugares secretos. C'est lui qui se trouve dans les lieux secrets. Aquele que se Se encontra no lugar connecte secreto, avec toi dans se les lieux secrets. conecta Et consigo no il va lugar te secreto répondre. e ele vai te Il responder. est pour tout le monde. Ele é para todos. Il n'est pas pour les pasteurs seuls. Ele não é Il apenas n'est para pas o pour les pastor. serviteurs seuls. Não é apenas Mais para o il est pour servo. tout le monde. Ele é para Tout le monde todos. qui a accepté Jésus-Christ comme Todos que Seigneur et aceitaram Sauveur. Jesus como Senhor e Salvador. Consacre-toi. Consagra-te. Consacre-toi. Consagra-te. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas encore donné à Dieu? O que que Qu'est-ce que tens tu as que ainda não que tu n'as deste pas a encore Ele? libéré? O que que Il y a ainda des não secrets liberaste? que tu n'as pas encore dit à Dieu. Há Et segredos c'est que ça qui ainda fait não contaste a Deus. que les esprits sont en train de te suivre, que les choses ne marchent pas, O que faz que ton mariage, as coisas depuis não que andam tu es bem, là, que as les choses ne coisas changent não pas. caminham bem no seu casamento. Et le 2024, Domi- il sera 2024, difficile pour toi de vivre le meilleur. Será muito difícil para você viver obras maiores. Nous voulons nous retrouver tout le monde ici le 31 pour témoigner la grandeur, la puissance de ce que Dieu aura fait comme meilleur par rapport au 2023. Queremos nos encontrar aqui no dia 31 de dezembro para testemunhar a grandeza de Deus naquilo que Ele vai fazer para nós ao longo deste ano. Bien-aimés, Bem amados, ferme tes yeux maintenant. fecha seus olhos, Incline ta tête maintenant. incline a sua J'appelle le cabeça pasteur. enquanto eu chamo o pastor.